Primeiramente, bom dia. Nós estamos dando início à entrevista com um profissional da área do direito, referente à disciplina de vida e carreira, mencionada pelo professor Leonel. Eu me chamo Camila Lopes dos Reis, estou juntamente com a minha colega Maria Leandra Paiva de Jesus. Nós somos estudantes de Direito do primeiro semestre na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, da Pedra Branca. Bom, nós estamos realizando essa entrevista com a Samantha Lebrun Cames, Isso. advogada experiente nas áreas de direito empresarial, previdenciário e criminal. Nós estamos aqui para discutir um pouco do papel do advogado na sociedade, os desafios enfrentados pela profissão e as oportunidades para os advogados eles fazerem a diferença na nossa sociedade, uma diferença positiva na nossa sociedade. Primeiramente, desde já nós agradecemos, Samantha, pela presença e pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando essas experiências e saberes. Para nós, estudantes do primeiro semestre de Direito, é muito importante nós estarmos aqui conversando e inicializando, né? E nós estarmos se familiarizando um pouco com a prática do direito, como é o direito na realidade, um pouco diferente da teoria que a gente aprende na universidade e na faculdade. Muito obrigada pela presença, primeiramente. Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer contribuir para a formação de novos advogados. Dando inicialização a essa entrevista, nós te perguntamos o que te motivou a escolher a carreira do direito, assim, o que foi o início do que tu se interessou pela área e tudo mais. O que me motivou a fazer a faculdade de Direito e depois exercer a profissão da advocacia foi uma vontade muito grande de ver a justiça acontecer, de representar pessoas que estavam em uma situação difícil, que estavam em uma situação de injustiça. Então foi essa vontade, essa sede de poder auxiliar essas pessoas. Sim, muito importante também, eu acho que muitos de nós que queremos atuar na área da advocacia, nos interessamos principalmente por isso, pela justiça, por fazer a diferença na nossa sociedade e ajudar as pessoas, né? Como foi a trajetória, assim, acadêmica e profissional até onde você está? No começo foi muito difícil. Eu venho de uma família muito humilde, onde muitas coisas faltavam. Eu tinha muita dificuldade para pagar a faculdade. Eu trabalhava em 2 estágios para conseguir pagar a minha faculdade e eu ainda tinha uma bolsa, então eu não pagava o valor integral e ainda assim eu tinha dificuldade para pagar. Tinha dificuldade para pagar ônibus, tinha dificuldade para comprar roupa, era bastante dificuldade financeira, dificuldade de horário, porque fazendo 2 estágios ou trabalhando o dia todo, indo para a faculdade à noite, a faculdade era longe da minha casa, então o início foi muito difícil. Mas eu continuei ali na persistência, continuei indo, sabendo que aquilo era passageiro, e até que os frutos começaram a vir. Aí eu me formei, eu já tinha passado na OAB, na 9ª fase eu já tinha passado na OAB, então eu me formei, abri um escritório na sala da minha casa, né? Não tive vergonha porque os outros advogados tinham já um escritório próprio. Não, eu fui com o que eu tinha, né? Com os pés no chão. O que eu posso é abrir um escritório na sala da minha casa. Então é isso que eu vou fazer. Foi o que eu fiz. Ali começou a render os frutos do meu trabalho e começou o reconhecimento. A profissão foi sendo muito gratificante. Os clientes foram gostando do meu serviço, do meu comprometimento. E hoje, graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu tenho um andar de escritório, um escritório próprio, que não é mais na minha casa, é um escritório que eu construí. Então, foi muito gratificante. O início foi difícil, mas a caminhada valeu a pena. É muito legal também, porque é a realidade de muitos jovens que querem ingressar no ensino superior no nosso país, e toda a sua história, assim, sua trajetória até onde você está é muito, muito legal, porque é também a história de muitos advogados, de muitos profissionais da área do direito, e é a realidade mesmo de muitas pessoas que entram no ensino superior, que ingressam, né, com o sonho de mudar de vida, mudar a história da sua família, e a realidade, né? Todo mundo quer entrar em ascensão na vida, conquistar coisas, objetivos. É muito, muito gratificante, né? Deve ser.
Com certeza. Então, qual conselho você daria para nós que estamos pensando em seguir na carreira de direito, seguir na advocacia? Quais os conselhos para nós que aqui estamos no primeiro semestre, ainda meio perdidos, às vezes, do que seguir, de qual área seguir e tudo mais? Uhum. O conselho que eu daria para quem está na primeira fase de direito, que é diferente de um conselho que eu daria para quem está na 8ª fase, na 10ª fase. Para quem está na primeira fase, eu diria assim: é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O que você vai querer exercer no futuro? Calma. É um dia de cada vez. Deixa eu olhar a matéria que eu tenho que fazer hoje, que quando eu chegar lá na 10ª fase, a pessoa vai estar mais madura. Ela vai entender melhor as áreas do direito, ela vai ter tido mais experiências, ela vai ter tido mais contatos, aí ela vai saber resolver melhor o que ela quer fazer para a vida dela. Então, um conselho que eu acho que é muito importante e é fundamental para que, inclusive, as pessoas não desistam do curso de direito é vivam um dia de cada vez, com o objetivo do futuro, concluir a faculdade, ok? Mas é um dia de cada vez. É muito legal isso também, porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Nós jovens, assim, muito ansiosos, querendo, sempre vivendo o dia de amanhã e esquecendo o dia de hoje. Então, é bem legal, né? Cada dia, lutar no hoje, estudar hoje e ser menos imediatistas, né? Com certeza. Conceda a palavra, Maria Helena. Olá, sou Maria Leandra, a gente estuda na mesma sala. Bom, as perguntinhas que eu vou fazer é mais destinadas ao mercado de trabalho. Qual conselho que você daria para destacar na sua área de forma que traga um diferencial aos demais no mercado de trabalho? Pelo jeito, já ser uma das profissões mais antigas, por exemplo, sabe que para a gente poder se destacar no mercado de trabalho, a gente tem que ter um diferencial, a gente tem que fazer a nossa imagem diante aos outros. Então, qual seria o conselho que você daria? Bom, como você mesma disse, Maria, o direito é uma profissão muito antiga. Mas nós não podemos ficar na antiguidade. Nós precisamos acompanhar o mundo. Quem está ficando na antiguidade e fazendo a antiga advocacia de sentar no escritório e esperar o cliente chegar, não está dando certo. Eu conheço advogados antigos de 20 anos de profissão que estão fechando escritórios, estão fechando as portas. Porque nós precisamos acompanhar o mercado. E nesse acompanhamento do mercado, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que a tecnologia está conosco. A tecnologia chegou. Gostando ou não gostando, achando bom ou achando ruim, achando fácil ou achando difícil, a tecnologia está aqui. Então, um conselho que eu dou é: abrace a tecnologia, abrace as redes sociais, cuidado com o código de ética, porque nós temos um código de ética para seguir. Também acho que nós temos que respeitar o nosso limite. Tem advogados que fazem dancinha, tem advogados que não fazem dancinha, então nós temos que respeitar um limite pessoal nosso, mas nós temos que observar que a tecnologia, que as redes sociais, elas são uma nova porta de entrada para os escritórios de advocacia. E um outro conselho que eu vou deixar é para que o profissional sempre invista nele, sempre. Ele precisa ter um linguajar adequado, ele precisa ter uma postura adequada. O cliente não contrata um advogado que ele não confia, que não passa uma imagem de credibilidade. O cliente não contrata um advogado que ele acha que não entende do assunto. Então, mesmo que tenha terminado a faculdade, continue se desenvolvendo. Não precisa fazer direto uma pós-graduação, mas compra um livro, continua se aperfeiçoando, continua participando de palestra, faça grupos, entre em grupos sobre o direito, participe da OAB. A OAB promove várias palestras, vários encontros, várias possibilidades de aperfeiçoamento da profissão. Então, esses são os 2 conselhos que eu deixo. Certo. Então, já nessa questão aí de tecnologias, até a gente vê audiências sendo online, né, a maioria,
Outra pergunta seria como a tecnologia e outras mudanças elas impactam na profissão? A tecnologia, ela é necessária. Não temos o que fazer, né? Nós não temos como dizer, mas vamos agora não utilizar mais a tecnologia, vamos voltar a fazer as audiências totalmente presenciais. Não dá, né? Nós precisamos entender que nós temos uma grande demanda de processos e nós não temos muitas vezes varas, servidores, juízes suficientes para essa demanda que é tão grande. Eu, por exemplo, estou falando de uma comarca que nós temos 2 varas que atendem 6 cidades. Né? Então, tudo bem que são cidades pequenas, mas ainda é uma juíza criminal para atender 6 cidades, é uma juíza civil para atender 6 cidades. Então, nós precisamos entender que a tecnologia, muitos profissionais vão interpretar como sendo mal, outros profissionais vão adorar, mas o fato é que ela é necessária. E a tecnologia, ela impacta diretamente na atuação do profissional, que consegue estar em mais lugares, não ao mesmo tempo, mas em menos tempo. Por exemplo, hoje à tarde eu tenho uma audiência, 4 horas da tarde, em Palhoça, na Justiça do Trabalho de Palhoça, vai ser online. Porque ela vai ser online, 10 para as 4 eu vou entrar aqui no meu computador e vou esperar me chamarem para audiência. Se ela fosse presencial, eu teria que sair do escritório 3 horas. Então, assim, eu vou ter das 3 até 3h50 para resolver várias outras coisas. Agora, claro que existem alguns relatos, né, de audiências que foram feitas de forma online, que a oitiva não foi muito legal, que visivelmente a testemunha estava orientada de uma forma que não deveria, que a testemunha estava na mesma sala da parte. Então, assim, a tecnologia é necessária, precisamos usar com prudência e precisamos fazer valer o que se espera de um profissional, né? Uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta verdadeira, e não utilizar a tecnologia para esconder realidades. Muito bem colocado. A tecnologia está aí para nos ajudar e usar ela com sabedoria é muito importante, né? Com certeza. Como foi colocado, não tem como a gente fugir dessa evolução da tecnologia. Cada vez mais vai evoluir. Então, a gente tem que se acostumar e se adequar. Como se manter atualizado e relevante no mercado? A gente sabe que no direito em si, a gente tem que se atualizar bastante, até por questão de novas leis, novas tendências que vêm sendo criadas. Então, como que a gente conseguiria se manter totalmente atualizado? Assim? Eu penso que o que mais vai fazer a diferença para um profissional se manter atualizado é a força de vontade. É que as pessoas esperam que eu responda, que eu dê uma resposta clássica, né? Vai fazer uma pós-graduação? Não. Tenha força de vontade. Porque a atualização, ela está nas suas mãos. Ela está na rede social. Então, quando você entrar no seu Instagram, veja lá as páginas dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais, dos tribunais federais, dos cursinhos preparatórios de OAB, dos cursinhos preparatórios para concurso. Comece a seguir, né? Já é um caminho. Comece a acompanhar as notícias jurídicas. Entra lá no STF, comece a acompanhar as notícias. Esse é um caminho acessível para quem está começando. Se a pessoa tiver maiores condições, compra um livro. Descobre ali para as áreas mais voltadas, né? Se você gosta de civil ou se você gosta de penal, normalmente o pessoal eles têm essa distinção muito bem feita. O pessoal que gosta de civil não gosta de penal, o pessoal que gosta de penal não gosta de civil. Então, você não precisa saber a área. Compre um livro daquela área que você tem uma afeição, né? Às vezes não consegue comprar, vai numa biblioteca. Veja caminhos para você se manter atualizado. E se você tiver disponibilidade de tempo e condições, aí eu recomendo, né? Participe dos grupos de estudo da faculdade, participe da OAB, que sempre promove
cursos de aperfeiçoamento, né, cursos com informações, cursos com novidades legislativas. Então, participe, vá atrás. E para a gente finalizar, então, que conselho você daria para se manter motivado para os desafios da profissão, construir uma trajetória com propósito e ética na advocacia? Eu deixo como conclusão, como conselho, que as pessoas tenham coragem, persistência e calma. Eu desejo que as pessoas saibam que tudo passa. Os momentos ruins passam e os momentos bons também. E às vezes nós não temos paciência para esperar os momentos ruins passarem. Porque a vida é difícil e a vida é boa para todo mundo. Depende do dia. Tem dias que a nossa vida está ótima. Tem momentos do nosso dia que a gente está em êxtase de tão maravilhoso. E tem momentos do nosso dia e tem dias inteiros, semanas, que não são tão legais. E a gente pensa em desistir. Nós precisamos saber que tudo passa, tanto o bom quanto o ruim. E que para passar por isso, nós precisamos ter coragem para enfrentar e persistência para não desistir. Muito linda mensagem. Nossa, que estamos aqui recém no comecinho. Temos muito ainda no que passar nesses 5 anos de graduação. E tudo que a senhora falou é muito, muito legal, assim, porque muitas vezes a gente vai pensar em desistir, a gente vai se sentir sobrecarregado, a gente vai se sentir insuficiente, mas ser persistente e saber lidar, né, é muito importante. É uma honra estar aqui conversando com a senhora. A gente agradece muito pela disponibilidade de estar aqui gastando um tempinho conosco e compartilhar todas essas experiências com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Até Obrigada. uma próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.